Fala galera, beleza? Meu nome é Thiago, eu sou do Fui Trip. Eu quero compartilhar com vocês um roteiro de 10 dias que nós fizemos em dezembro de 2024 pela África do Sul. E eu vou mostrar para vocês todos os custos que nós tivemos de passagem aérea, de alimentação, de aluguel de carro. Então vamos lá, começando pelas passagens aéreas. Para duas pessoas nós gastamos R$ 4.413. Parte dessas passagens foram emitidas com milhas Smile. Nós voamos, de São Paulo, de Guarulhos, para Cape Town inicialmente. Nós fomos de South Africa. Depois nós saímos de Cape Town e fomos para Joanesburgo para a gente conseguir fazer o nosso safari. E a volta nós voltamos de Joanesburgo para São Paulo, vindo de TAG. Tá? Então, ao todo, todos esses trechos de voos a gente gastou R$ 4.413. Então agora entrando na questão de hospedagem, nós ficamos 6 diárias em Cape Town, nós ficamos em uma área residencial um pouquinho afastada ali de alguns bairros que são super conhecidos de Cape Town, mas era um Airbnb super gostoso, numa região residencial tranquila que a gente adorou. Nós gastamos R$ 1.764 nessa hospedagem. Depois nós fomos 2 diárias para Stellenbosch. Essas 2 diárias custaram R$ 508, também uma região que vale muito a pena se você gosta de vinho, se você quer conhecer uma região de montanhas, com paisagens paradisíacas, vale muito a pena, é um lugar incrível. Saindo de Stellenbosch, nós fomos para Joanesburgo para a gente conseguir fazer o nosso safari. O nosso safari foi no Pilanesberg National Park. Nós ficamos 2 diárias no Black Rhino Game Reserve, que é uma hospedagem que eles já oferecem um game drive incluso nas suas diárias, 2 game drives por dia. Então isso contou muito pra gente, valeu muito a pena a gente ter feito todos esses passeios diretamente ali com a hospedagem. E ao todo a gente gastou R$ 5.324. Lembrando que o Black Rhino ele já inclui todas as refeições ali, café da manhã, almoço, janta. Então valeu muito a pena a gente ter ficado no Black Rhino. E nós ficamos uma diária em Joanesburgo, que foi para a gente pegar o nosso voo no dia seguinte. Então a gente gastou ali R$ 287 em Joanesburgo. A gente vai estar colocando aí todos os valores na tela para vocês verem, e no final do vídeo a gente soma tudo e mostra para vocês o quanto que a gente gastou. Agora entrando num ponto que para a gente foi muito crucial e importante, que é o aluguel de carro. Muita gente vai para a África do Sul e às vezes acaba não alugando carro. Nós optamos no aluguel de carro, tá? Então a gente ficou 8 diárias em Cape Town utilizando o carro todos os dias. A gente gastou R$ 1.336 alugando um carro automático. Lembrando que na África do Sul a mão é inglesa, então é um pouquinho mais difícil para a gente dirigir, mas a gente acostumou ali em um dia praticamente com carro automático, a gente já se adaptou. A gente ficou com um carro também em Joanesburgo por 4 diárias, porém agora foi um carro manual que teve aí uma certa dificuldade aí para dirigir. Essas 4 diárias elas custaram R$ 536 e de combustíveis a gente gastou aproximadamente R$ 655. Ao todo, de aluguel de carro e combustível, a gente gastou mais ou menos ali R$ 2.527. Lembrando que na África do Sul é obrigatório você ter a PID, a Permissão Internacional para Dirigir, tá? É crucial, se você for parado por alguma autoridade, um policial, ele vai pedir a PID, tá? Muitas vezes na hora de você alugar, eles não exigem a PID, eles não pedem, mas a gente teve alguns conhecidos e casos aí que relataram que foram parados por policiais e eles exigiram a PID. Então, é um custo que você precisa colocar aí na sua viagem. Foi aproximadamente ali 200 e poucos reais que a gente gastou, tá? E também tem alguns gastos um pouco menores aí de pedágio, de estacionamento, que a gente acabou incluindo esses gastos aí em outros custos, mas que é válido você colocar aí na ponta do lápis também. Entrando agora na questão de alimentação, que é um dos gastos, super expressivos em toda a viagem, A África do Sul, ela tem um custo, até muito similar a São Paulo ou a grandes cidades, tá? Porém, você acaba comendo muito bem
em Cape Town gastando menos, por exemplo, do que São Paulo. O nosso custo de alimentação ele foi aproximadamente ali de R$ 2.302, tá? Então pensa nesse valor aí para 2 pessoas, é um valor extremamente aceitável. Óbvio que você pode gastar mais, você pode gastar menos. Então a gente conseguiu balancear muito aí a nossa alimentação, mas foi um custo aí que a gente conseguiu equilibrar em restaurantes mais baratos, restaurantes mais caros, fazer um passeio que já inclui uma alimentação, conhecer uma vinícola, então esse é o custo de alimentação. Agora, entrando num custo de passeio, tá? A África do Sul é repleta de passeios e atividades que você pode fazer, subir a Table Mountain, fazer um caiaque, conhecer algum santuário de elefantes, girafas e etc. Tá? A gente gastou R$ 2.086 com o passeio. Lembrando que quase metade desse valor foi no Santuário dos Elefantes que a gente fez próximo de Joanesburgo. Era um passeio que a gente queria fazer muito, tá? Então quase metade do nosso gasto foi nessa atividade. Mas a gente considera ali que foi um custo também bem aceitável, pensando que a gente ficou por 10 dias. Agora, para finalizar, nós tivemos aí aproximadamente R$ 252 com outros gastos com lembrancinha, gastos com alguns outros detalhes da nossa viagem. E o total da nossa viagem para 2 pessoas saiu aproximadamente R$ 19.462. Então, pensando que é uma viagem para a África do Sul, que nós fizemos um safari, nós ficamos aí praticamente viajando por 11 dias. Então a gente achou um custo aí extremamente aceitável, contando passagem aérea, contando hospedagem, contando alimentação, aluguel de carro. A gente achou que a África, ela teve aí um custo-benefício muito bom, e o que muitas vezes a gente acha que ela não tem, né? Porque a gente pensa em safari, tem muitos safaris que custam mais caros, que são mais caros, que acaba pegando aí uma boa parte do custo da viagem para o safari de fato, que acaba sendo aí uma atividade mais cara, mas que a África do Sul mostrou ali que é um país extremamente acessível para nós brasileiros e vale muito a pena fazer esse turismo por lá. Se você tem um sonho de conhecer a África do Sul, se você tem um sonho de fazer um safari, a gente recomenda bastante você fazer na África do Sul, porque lá tem diversos parques que você pode optar ali para fazer um safari, para conhecer Table Mountain, para conhecer vários lugares aí paradisíacos aí super bonitos que valem muito a pena. Agora, colocando alguns pontos importantes para vocês para uma viagem à África do Sul, pontos que são extremamente cruciais em toda viagem internacional. Seguro viagem. O nosso seguro viagem a gente fechou pelo nosso convênio, então a gente teve um custo zero. Mas os nossos seguros a gente normalmente ou fecha pelo cartão de crédito ou a gente fecha pela Seguros Promo. Nós somos parceiros da Seguros Promo, nós temos aí um cupom de desconto também, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. A Seguros Promos, ela faz ali um levantamento de diversas corretoras, de diversas companhias de seguros e tem um custo-benefício extremamente acessível. Um outro ponto extremamente importante, validade do seu passaporte. Sempre olhe a validade do seu passaporte antes de você viajar. Passaportes aí com no mínimo 6 meses de validade é super importante. A quantidade de folhas que estão disponíveis para serem carimbadas. Outro ponto importante, vacina da febre amarela. A região toda da África exige vacina da febre amarela e você precisa estar com essa vacina com no mínimo 10 dias de antecedência para a sua viagem. Então se atentem, se você ainda não tem essa vacina, já tome essa vacina, vai no posto de saúde, você precisa imprimir o seu certificado internacional de vacina, porque no aeroporto eles já vão exigir esse certificado de vacinação. E, novamente, a PID ela é super importante aí, não esqueçam, né, se vocês forem alugar carro, de lembrar da PID. E é isso, eu espero que esse nosso custo, esse nosso roteiro tenha sido esclarecedor para vocês. Qualquer tipo de dúvida pode colocar aqui nos comentários, se você achou caro, se você achou barato. A gente sabe que dá para você gastar menos, dá para você gastar mais nessas viagens, então foi um custo que a gente achou super acessível, uma viagem ok, aí internacional de 10 dias, e espero que
tenha ajudado vocês. A gente vai deixar na descrição também todos os nossos links, né, de reserva pelo Booking, reserva de carro que a gente faz pela Rentscar, reserva do Airbnb. A gente vai colocar o link de todas as nossas hospedagens, todos os nossos parceiros aí, para facilitar muito aí a sua viagem e a decidir aí pelas escolhas. Se você achou esse vídeo útil, curte, comenta, compartilha com quem tem o sonho de conhecer a África do Sul, segue o nosso Instagram de viagem, @freetrip. Valeu!